Fala aí, meu amigo raizeiro, minha amiga raizeira, tricolores de todo o país, de todo o planeta. Satisfação gigante conversar com os amigos do São Paulo Raiz, Rony Altieri na área, para poder falar as coisas do nosso amado, do nosso querido e tão sofrido ultimamente São Paulo Futebol Clube. Vai chegando o final do ano, parece que a gente vai desacelerando um pouco com relação aos vídeos, né? Até natural, o pessoal começa a entrar de férias, né? As pessoas já não estão em casa, não estão viajando, não estão trabalhando ainda, algumas pessoas por aqui. Parece que a gente ficou sozinho na cidade, dá essa impressão. Porém, a São Paulinada continua reunida nos grupos de WhatsApp, telefonando para o amigo, escutando a programação de televisão, para saber se tem alguma novidade, para saber sempre se tem alguma coisa nova com relação ao São Paulo. Infelizmente, o São Paulo parece que está meio congelado, né? Quando você olha lá as ações de mercado, as contratações, o vai e vem do mercado, aquela coisa toda, o São Paulo está lá geladinho, não mexe nada, parece que não consegue vender ninguém, parece que não consegue trazer ninguém também, fez os negócios aí pontuais, a questão do Volpi, que era obrigação do São Paulo, fez lá aquele toque de mágica lá, Raniel pelo Vitor Bueno, enfim, algumas coisas assim mais básicas, o Igor Vinícius, né? Então assim, nada de muito destaque, como sempre foi a vida do São Paulo Futebol Clube, a gente, né, da velha guarda, que viveu chegada desde Pedro Rocha, chegada de Careca, chegada de Oscar, chegada de Renato, nossa senhora, Mário Sérgio, o Marinho Chagas, tanta gente que chegou para o São Paulo, Gilmar Rinaldi, tanta gente que chegou para o São Paulo com nome grande, né? Com força, com ímpeto, cara de destaque, jogador de ponta. O São Paulo tem esses jogadores. Porém, nesse momento, a grande questão que eu imagino que seja, eu não vou nem entrar em detalhes com relação a possíveis novos grandes negócios, até porque a gente não tem dinheiro, eu não imagino agora que a chegada de jogadores possa mudar a nossa realidade. O problema do São Paulo é um problema básico, é um problema estrutural, e isso acaba de alguma forma afetando diretamente no gramado. Mas nós vamos chegar lá com relação ao que eu quero falar para vocês. Muito bem, se fosse o São Paulo uma empresa, se nós tivéssemos hoje diretores, presidente, os operários lá, preocupados realmente com a situação do São Paulo, a gente de alguma forma estaríamos todos sentados numa mesma mesa, discutindo essas situações, discutindo os problemas, a imaginar de que forma a gente pode fazer um 2020 melhor, um 2020 mais produtivo, um 2020 mais vitorioso, é lógico. A gente não vê isso no São Paulo, está todo mundo de férias, todo mundo descansando, talvez o Fernando Diniz trabalhando com a sua equipe técnica, conversando sobre um monte de coisa, falando o que pretende fazer, preparando já, talvez um dos poucos que devem estar trabalhando nesse momento. E se eu for injusto com alguém, eu peço desculpas desde já, mas pelo que eu acredito, os poucos que estão trabalhando nesse momento, possivelmente é o treinador, os jogadores estão de férias, os jogadores não estão nem aí também. Muito bem. A grande questão é essa. Se eu vou com esse elenco para o ano que vem, se eu tenho um monte de problemas que eu vou arrastar para o ano que vem, o que melhor eu posso fazer? De que maneira eu posso priorizar as minhas possibilidades para obter êxito no ano que vem? Entenderam a minha pergunta? É esse o meu questionamento, né? Muito bem, quais são os nossos problemas que a gente está levando, entra ano, sai ano, e que agora cada vez mais agravantes estamos levando para 2020? Problema financeiro, né? O São Paulo deve hoje 180 milhões, não tem grana, e se não tem grana, não contrata jogador. Vai conseguir reduzir alguma coisa disso se vender um menino, se vender uma joia, né? Aquela coisa que a gente sempre faz, fruto da péssima administração, da péssima gestão da carreira da molecada principalmente, que é o nosso ouro lá, que é a nossa riqueza. Muito bem, essa é uma questão número 1, você tem a 2, que é a parte de administrativa. Leco continua pelo menos mais um ano, imaginem a confusão que nós vamos ter com esse ano de eleição do São Paulo, mas o Leco continua, o Leco não cai, por mais que tenha aparecido aí impeachment, aparecido um monte de coisa, vai pressionar, ele vai se esquivar, vai fazer os conchavos dele e vai manter. Muito bem, a parte de administração, Leco segue, Raí possivelmente segue. Imagino que só alguma catástrofe no começo do ano de atuação do São Paulo pode fazer com que caia a comissão técnica e caia a Raí. Do contrário, vai ser mais um banho-maria em 2020. A questão do departamento médico, lembra que o ano passado a gente falou tanto jogador machucado, tanto jogador que não conseguia se recuperar? Pois bem, esse
é o terceiro problema que a gente arrasta para 2020, sem saber ainda realmente se é uma coisa que foi resolvida ou não, é claro. A questão do departamento físico também, de preparo físico também. Hoje em dia exige dos jogadores intensidade. Hoje em dia o jogador tem que correr 90 minutos, se precisar correr mais, o cara tem que correr, não adianta. Exige muito do jogador, muitas partidas, blá blá blá, etc, etc, etc. No meu tempo lá em 1992, São Paulo batia no Palmeiras no final de semana aqui com 40 graus no Morumbi, viajava para Tóquio, batia no Barcelona com 10 graus, com 8 graus em Tóquio, voltava no outro final de semana e com 40 graus aqui batia no Palmeiras de novo. Mas hoje em dia estão cansados, hoje em dia para com 20 minutos para tomar aguinha. Olha, eu vou te falar uma coisa, o futebol também tá Nutella demais, né? Por isso que a gente tem o São Paulo Raiz aqui, para tentar sempre lembrar dessas coisas. Muito bem. A questão física do São Paulo, se não tem intensidade, não tem time. Então isso está muito claro e a gente precisa resolver isso também. Eu sei que houveram algumas mexidas lá na parte estrutural disso, fisiologia, né? Algumas outras profissionais lá foram trocados, foram substituídos. Vamos ver quais resultados na prática nós teremos. Nós temos o técnico, o quinto caso. Pouca gente confia no Diniz. Pouca gente acredita que o Diniz possa ser esse treinador que vai nos trazer um alento para o ano que vem, para 2020. Mas é aquilo, o Diniz é o treinador do São Paulo e, portanto, se o Diniz der certo, o São Paulo dá certo. Eu vou torcer para que ele dê certo, é claro, né? Mas qual o Diniz que nós vamos ter? Qual é o Diniz que nós vamos ter? Nós vamos ter o Diniz, né, que de alguma maneira parece amedrontado com o tamanho do São Paulo, parece extremamente preocupado em não conseguir traduzir o seu esquema de jogo, a sua vontade, né, como a maneira da equipe atuar em campo, não consegue traduzir para o dia a dia. Claro, falta tempo, o futebol necessita de treinamento, precisa de um monte de coisa para o time poder praticar aquilo que ele quer. Porém é o seguinte, vamos lembrar, não existe tempo no São Paulo. Infelizmente é isso, o cara tem que chegar e já tem que ter a noção de que o dia seguinte ele tem que entregar resultado. É assim que funciona e o resto é a gente delirar, o resto é meio utopia. A sexta situação é o elenco de futebol. Muito bem, esse é o elenco que nós vamos levar para 2020, salvo aí algumas dúvidas que nós temos com relação ao Arboleda, essa questão da camisa que para mim sujou de vez. Eu imagino que o São Paulo, se tivesse num outro momento, essa questão da camisa pudesse ser bem administrada, mas não. O São Paulo vive uma dificuldade danada. O São Paulo vive uma falta de personalidade dos seus jogadores, né? O São Paulo vive uma aflição da sua torcida com relação a esse tempo todo sem ganhar título. E o cara me faz um negócio desse, meu amigo, não tem condição. É uma coisa complicadíssima. Então nós estamos na dúvida com relação à Arboleda, que já podia ter sido resolvido, com relação a Jusilei, que eu não quero contar para 2020, com relação a Shailon, que diz que vai ser reintegrado, para quê? É a pergunta. Com relação a Hudson, que não tem a mínima vontade de jogar no São Paulo, com relação a Trellis, que não dá certo em lugar nenhum e de repente recebe outra oportunidade. O São Paulo já tinha que ter resolvido isso, o São Paulo já tinha que ter feito o pacote dele, né? Se não vai continuar com o jogador, senta com o jogador, faz um acordo. Ah, Rony, mas não tem dinheiro, é verdade, é complicado, mas tenta fazer um acordo, tenta tirar o cara dali, né? Tenta jogar ele, enfim, alguma coisa tem que ser feita para tirar esse jogador que não ajuda em nada o elenco, que não ajuda em nada o time e a coletividade a continuar no São Paulo. Então assim, o São Paulo tem basicamente, o São Paulo leva para 2020 6 dúvidas destacadas, 6 problemas destacados que o São Paulo tem para poder realizar alguma coisa melhor nesse 2020. Vamos reprisar? Financeiro, administrativo, gestão, o departamento médico, o departamento de preparação física, o técnico de futebol e o elenco tricolor, né? E se vocês tiverem alguma coisa para lembrar aí, por gentileza coloquem, por gentileza anotem para a gente, né, acrescentar, para a gente ajustar melhor esse pacote. Isso é uma forma de visualizar. Se fosse uma empresa, a gente estava na lousa lá anotando os problemas que a gente tem para saber o que a gente pode resolver. Pois bem, desses 6 problemas, gente, Leco a gente não vai resolver agora, Raí não vai resolver agora, financeiro não vai resolver agora, o departamento médico possivelmente no andar da temporada, o ajuste para poder conseguir resolver, a questão do departamento físico também. Porém, existem duas coisas no São Paulo, 2 desses problemas, 2 dessas dúvidas, que elas podem ser de alguma maneira ajustadas. A questão do técnico e a questão do elenco. Pois bem, o que eu quero dizer com isso para vocês?
Se o Fernando Diniz vier focado, se o Fernando Diniz vier para virar a chave de tudo que aconteceu até agora no São Paulo, ele vai ter que fazer um trabalho muito intenso em curto espaço de tempo com o elenco. Tá certo? Esse é o elenco que a gente chama o elenco fralda cheia, que de repente pode se tornar um elenco de super-heróis. Ah, Rony, agora você chutou a lata. Super-heróis esses caras, gente, se o São Paulo ganhar um título com esses jogadores, eles se tornam super-heróis, é assim que funciona. E a gente sabe que não passa de obrigação deles. Mas a gente sabe que o futebol é assim. A memória do futebol é curta. Aquele jogador que não valia nada até hoje, que faz 2 gols numa final, ele se torna um grande jogador. Perante a torcida, um jogador histórico. O que eu quero dizer é o seguinte, que de todas as possibilidades que a gente tem, que são muito pequenas, em 2 momentos está depositado toda a nossa expectativa para 2020. No treinador de futebol e no elenco. Que é justamente aquilo que faz o time rodar e é justamente aquilo que faz o time acontecer dentro de campo. Diniz precisa potencializar cada jogador. A gente sabe que tem jogador que ganha dinheiro e não joga nada. A gente sabe que tem jogador que ganha muito dinheiro e joga pouco. A gente sabe que tem muito jogador que ganha dinheiro e poderia jogar mais. Então assim, nesse quadro, o trabalho do Diniz e da comissão técnica vai ser fundamental. Gente, eu estou querendo que o Diniz saia de 2 estrelas para 5 estrelas da noite para o dia. É a única chance que a gente tem, né? Eu costumo dizer que um dos grandes talentos de um treinador de futebol é justamente potencializar a capacidade técnica de cada jogador. Aquele cara que está jogando 40% da possibilidade subir para 80%. Aquele cara que está jogando 50% da possibilidade subir para 90%. É assim que funciona o futebol. Aquele cara que joga 10% subir para 40%. Né? E se ele não tem uma habilidade técnica tamanha, que ele tem uma habilidade tática tamanha. Cabe ao treinador pegar jogador por jogador e fazer essa análise. Né? Daniel Alves, de ti eu quero mais isso. É assim que funciona. Vitor Bueno, de ti eu quero mais isso. Reinaldo, de ti eu quero mais isso. Então assim, é só dessa maneira que o São Paulo consegue sair desse patamar, no patamar A, para chegar no patamar B. Em curto espaço de tempo, que possa nos entregar alguma coisa diferente para esse 2020. O elenco tem que pensar da mesma maneira. Eu, nesse momento de utopia, né, do São Paulo Raiz, eu gostaria de ver a diretoria do São Paulo reunida a partir de Raí, o Leco não é lógico, a partir de Raí com o Lugano, com o capitão do time, com a comissão técnica. Eu gostaria de ver essa reunião, cara. Eu gostaria de ver esses caras sentados, conversando a respeito do São Paulo e o que tem que fazer para, com o que a gente tem na mão, para os soldados que a gente tem na mão, fazer as vitórias de 2020. Isso seria o melhor projeto, esse seria o mais ideal para o São Paulo. Tudo bem, não dá para ser agora, os caras estão viajando, estão de férias, aquela coisa toda, mas que seja para o começo do ano, o São Paulo que estreia no dia 22 de janeiro com Água Santa lá no Morumbi, Água Santa da querida Diadema. Então é assim, se nós vamos para a guerra com esses caras, que esses caras possam desempenhar o melhor e o maior papel possível. A gente tem como fazer isso? Tem como fazer isso. Exemplos a gente tem. Sim, o Santos desse Campeonato Brasileiro, que investimento zero, né? O que investiu jogou fora, que foi alguns jogadores daqueles compraram que não deu certo, mas com o Sampaoli fez a coisa funcionar. Ah, Rony, mas é o Sampaoli. Eu entendo e concordo com você. Eu estou dizendo o seguinte, é possível fazer isso. Rubens Minelli fez isso com São Paulo no time de 77. É claro que era o grande, o gigante Rubens Minelli. Mas ele fez isso com São Paulo no time de 77. O time foi potencializado, o time cresceu. O próprio Tele Santana no time de 92, ele fez isso. Ele potencializou a capacidade de cada jogador. Cada jogador passou a entregar mais do que aquilo que vinha entregando. A grande capacidade do treinador é essa, e nós temos que focar dentro do gramado de alguma maneira para conseguir atingir os resultados. Eu estou confiante? É claro que eu estou confiante. O meu time é o Clube da Fé. O meu time é aquele que faz a moeda cair em pé. Então eu vou estar sempre confiante, a minha camisa é a gloriosa. Eu vou estar sempre confiante com relação a isso.
Quanto a isso, vocês não tenham dúvida. E claro, eu vou exigir sempre dos jogadores, da comissão técnica, da nossa diretoria, empenho, entrega, vontade, determinação e intensidade. Por só assim a gente vai conseguir, de alguma maneira, sair da situação que nós estamos e ter um 2020 muito melhor. Portanto, dos 6 problemas e dúvidas que nós temos, 2 basicamente estão em 2. Técnico e jogadores, todo o nosso investimento nas vitórias de 2020. Quiçá a gente consiga atingir esse objetivo. Vai salve aí, claro que vai salve. Primeiro especial para o meu querido amigo David Lopes, parceiraço do São Paulo Raiz, desde lá do Facebook, né, lá do grupo de WhatsApp. David Lopes com a gente aí, participando sempre dos eventos do São Paulo Raiz, das reuniões, dos comentários, enfim. David, muita saúde, luz e realizações para ti, meu querido. David Lopes, que mora grudado com o CT de Cotia, né? Quando você quer perguntar de algum jogador lá do CT, você pergunta pro David Lopes, que ele sabe. O Cristiano Almeida tá em Belém do Pará, parceiraço também o Cristiano, querida Belém do Pará. O José Ferreira tá em Solânia, na Paraíba. O Pablo Henrique em São Carlos, interior de São Paulo, querido São Carlos, terra de Inês, também minha querida Inês. O Lucas Nunes está no Espírito Santo. O Raildo Mendes, no Rio Branco do Acre, que maravilha, Rio Branco do Acre. Heitor Batista, interno na Itália, aí eu falo, ó, São Paulo, né, do mundo todo, o pessoal fala, Rony, pô, aqui, ó, Heitor Batista está interno na Itália. O Marcos Santos em Davinópolis, no Maranhão. E a Josélia Elias está em São Paulo, né, Josélia, querida Josélia, também sempre aí nos comentários. Para fechar aqui, o Eugênio Soares, o Pezão, no bairro de Jabaquara, lá em Santos, do ladinho da Vila Belmiro, o nosso querido Eugênio, grande Eugênio, também conhecedor da história do São Paulo Futebol Clube. José Bruno no Amapá, que beleza. O Paulo Sérgio na Praia Grande, São Paulo. O Cacá Araquiro em Pirituba, São Paulo. O Gustavo Assis em Foz do Iguaçu, no Paraná. E o Jonathan Silva em Lábrea, no Amazonas. Cara, é gente de todo o Brasil, é raizeiro de todo o Brasil. A gente fica muito feliz de estar com vocês. Convidem os amigos, né, que ainda não se inscreveram no canal. Clica lá no sininho. São Paulo Raiz, que cresce todo dia. A gente fica feliz demais com os amigos por essa parceria, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Enfim, aqui não fecha o ano, aqui a gente continua a falar do São Paulo e qualquer novidade, a gente volta avante, tu és forte, tu és grande São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área. Grande abraço, gente.